Oi, gente, continuando aí, tá? Dando continuidade ao testemunho aí, né? Que eu falei aí da minha amiga, né? Que a gente ainda não se conhecia e eu conheci o marido dela de forma, né, chata. Então, voltando aí, ela veio na minha casa, dando continuidade, né? O testemunho, para vocês entenderem o agir do Espírito Santo de Deus, o agir, os planos do Senhor. E aí então ela veio na minha casa e ela disse: Nossa, é isso, é lindo, não sei o quê. Eu fui e falei pra ela: Não, a sua casa ela vai ser muito mais linda. A sua casa vai ser maravilhosa. E ela falava: Não, mas é isso, é aquilo. Aí, como foi um dia, logo depois dela ter vindo aqui, aí a gente encontrou, né? Próximo da casa que ela morava e do trabalho do esposo dela também, né? Aí a gente pegou, ela foi e falou: Olha, eu vou comprar aquela casa que eu tô morando, você viu lá aquela casa? Eu falei: Vi tudo. Então, eu vou comprar aquela casa. E aí eu falei assim: Não, você não pode comprar aquela casa. Aí ela: Não, mas eu vou comprar aquela casa, porque é meu sonho, nós vamos fazer um empréstimo, vai fazer eu vender o carro e etc. Falei: Não, em nome de Jesus. O Senhor, ele tem grande coisa na sua vida, ele tem grande poder dele para manifestar na sua vida. Você tem que crer. Não compra aquela casa velha, não. Deus tem coisa nova para você. Aí ela disse, aí eu falei: se você comprar a casa nova, você vai estar pagando a casa velha, você vai estar pagando a casa, você vai estar reformando a casa e etc. Você não vai ficar ali anos e anos sem querer mexer. Ela: é verdade, mas nós não temos condições e a única condições que deu aí para acontecer essa compra foi isso. Vai acontecer assim, assim. É a única condições que a gente tem. Eu peguei e disse pra ela: Não, você tem essas condições. O seu esposo que tem essas condições, mas o Senhor, ele tem condições para te dar o melhor dessa terra, para te dar a melhor casa. E eu fui conversando com ela. Eu fui e falei assim: Olha, a única coisa que você faz, começa a fazer, tira seu dízimo. Não deixa de tirar seu dízimo. Não dá brecha. Tira seu dízimo. Se você puder ofertar, oferta, porque Deus, ele não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa e ele contempla as nossas atitudes, a nossa obediência. E é através da nossa obediência que nós quebramos maldição na nossa vida. E etc. E aí foi assim. E eu fiquei ali mais de horas conversando com ela e falando. Aí logo depois, e ela falou assim: Olha pra mim. Eu falei assim: Eu vou orar pra você. E eu comecei a colocar a vida dela, a casa dela, né, no altar do Senhor. E logo depois ela disse assim pra mim: Você não vai acreditar. O seu vizinho lá comprou. Não, o seu vizinho, ele ofereceu um lote pra gente. Ele ofereceu um lote e aí a gente vai lá olhar. Eu falei: Vai lá sim, vai lá olhar e etc. Ele disse. Aí ela pegou e veio olhar o lote e falou assim: Nossa, nós estamos negociando assim, assim, vamos, acho que vai dar para comprar. Eu falei: Não vai dar para comprar. Aí até aí tava tudo ótimo, né? E aí ela pegou e falou assim: Nossa, eu ouvi tanto você falando e do poder de Deus, que Deus fez isso e isso com você, e o testemunho da sua casa e etc. E eu comentei com meu esposo. E ele disse: Ela realmente já tem razão. Ela: Vão olhar o lote então. Aqui a gente tá tendo oportunidade. E olhou e a gente gostou e a gente, né, igual eu te disse, a gente vai comprar. Aí eu falei: Amém. Só que depois ela chegou para mim e falou assim: Ó, nós conseguimos adquirir o lote, agora nós vamos construir um barracãozinho no fundo. Nós vamos construir um barracãozinho no fundo e depois a gente vai construir na frente. Eu falei: Não. Ela: Não o quê? Não que vai construir a casa grande na frente ou o barracãozinho no fundo? Falei: Se não, vocês não vão construir barracãozinho no fundo. Aí ela: Mas como não? Eu falei assim: Ai, não. Porque não, Deus não quer isso para vocês. Você tem que construir, pega o alicerce do seu sonho e já faz ele. O dinheiro que você vai fazer
um barracãozinho lá no fundo, você vai pegar o alicerce do seu sonho, o alicerce do sonho do seu esposo e já vai colocar no seu terreno. Ela disse, não, mas nós não tem dinheiro para isso. Aí nós faz o alicerce e depois para arrumar a casa, para construir. Falei assim, não, você só faz isso que eu tô falando. E aí, então, ela foi e fez. E daí a pouco, ela chegou para mim e falou, olha, nós vamos fazer o alicerce, igual você disse, do nosso sonho. Falei, amém, porque Deus tem coisa grande. E ali, gente, eu ia conversando com ela, o Espírito Santo ia me mostrando as coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele falava bem assim para mim, fala isso para ela. E eu falava, não, fala para ela que não, isso não. Não, fala pra ela que isso não. E eu só ia falando, gente, intrometendo na vida dela, nos negócios, na construção, no sonho e tudo. E não no sonho intrometendo, né? Mas naquilo que ela tava achando que era o melhor pra ela. E eu falava, não, Deus não quer isso pra você. Você vai fazer assim, assim. E ela, não, mas eu não tenho condições de fazer isso. Falei, mas eu vou orar. E eu pagava o preço. Eu me lembro que eu jejuava a favor da casa dela, da vida dela. Eu lembro que eu buscava a Deus e o Espírito Santo de Deus ficava me mostrando as coisas para passar para ela. Era assim eu dizia para ela, não é eu, ele tá mandando você fazer isso, você tem que fazer isso. Aí ela foi só obedecendo e ela foi construindo e aí daí a pouco ela tava morando, né, de favor com a sogra. E a luta, né, de estar ali morando com as pessoas não é fácil, né? Por mais que as pessoas sejam uma benção para estar nos ajudando, não é fácil, né? E aí então, ela, não, mas eu vou fazer só isso para me mudar, para me ter minha casa. Eu falei, não, você vai mudar só quando a sua casa estiver pronta. E não, você não vai dar a vitória pro inimigo, você vai dar a vitória pro Senhor, porque a vitória é do Senhor. Você vai dar honra pro Senhor, porque a honra é do Senhor. E foi assim, gente, toda hora que ela falava que ia fazer uma coisa pequena, ruim, eu dizia, não, assim não é assim, não vai. Eu tô orando, vai em fé, e eu só ali colocando injeção nela, o Espírito Santo de Deus colocando em mim, nela. E eu ali, né, eu tava dizendo pra ela, eu falava assim, olha, você vai ver o agir do Senhor. E cada hora que Deus me mandava eu falar uma coisa que ela obedecia e eu pagava o preço, né? Não sei se ela pagava o preço, acredito que sim. Eu pagava o preço para ela. Aí eu via o agir do Senhor, eu via, ela chegava logo depois, você acredita que foi do jeitinho que você disse? Eu fiz isso, eu conversei com fulano e ele disse, nossa, verdade, então vamos fazer do jeito que ela tá mandando, tudo que ela tá falando, que é pra gente tá fazendo e tá dando certo, Deus tá nos honrando. E aí ela viveu aquela história que eu comentei pra vocês, aquela história de que igual do meu esposo, que não tinha dinheiro na oficina e o dinheiro só foi brotando. E só foi brotando dinheiro. E aí o dinheiro só foi brotando. E ela falava assim, eu nunca vi tanto dinheiro entrando. Não sei como que tá entrando tanto dinheiro para resolver tantas coisas. Eu falei assim, é porque Deus, ele tem o melhor para você. E você tá dando ouvido, né? Uma pobre mulher que tem fé. Porque isso, gente, não é arrogância minha. Eu posso perder tudo na minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus e a minha fé, ninguém vai me tirar. Isso ninguém vai me tirar. A experiência que eu vivo com o poder do Espírito Santo de Deus, ninguém pode me arrancar isso. E aí, eu falava que Deus ia fazer. E eu dava a cara para bater por causa da minha fé. E cada hora que eu falava, Deus vai fazer, você vai ver. Porque, gente, eu não estava dizendo para ela que eu iria fazer. Mas eu dizia que Deus iria fazer. E que era para ela obedecer daquela forma. E ela obedecia. Era tão lindo, né? Tão lindo o agir do Espírito Santo de Deus no nosso coração,
que ela obedecia, o esposo ouvia ela e dizia, né, que os dois me ouviam. Mas e aí eu tinha de ter muita fé, porque eu sabia em quem eu confiava e eu sabia em quem eu estava mandando ela confiar. Em quem eu mandava ela confiar, não mente, não arrepende, não volta para trás. E aí foi o agir do Senhor a cada dia, a cada minuto. Eu lembro uma hora que ela chegou, ela disse assim, eu vou mudar só com o piso, não vou ir reboco, eu vou mudar sem janela. Eu falei, você não vai mudar sem janela, você vai escolher as melhores janelas, blindex, tudo melhor que você quiser, e você vai escolher porque o papai vai dar. Ela foi lá e esperou, falou assim, eu vou esperar, o inimigo tá querendo me tirar, tá querendo me colocar na casa sem terminar, mas como você disse, eu não posso dar honra pro inimigo, eu não vou dar essa brecha, mas eu vou dar honra pro Senhor, porque só o Senhor que é digno de toda honra e de toda glória, e eu vou suportar as lutas, eu vou suportar as provações, para que eu venha ter a minha vitória. Eu lembro também que ela chegou um dia dentro da igreja, ainda era uma tenda, não era uma construção, nossa, a gente não tinha essa construção, a nossa congregação ainda era numa tenda. Ela disse assim, eu vou só pintar a parede. Falei, não, você não vai pintar a parede, você vai passar gesso, massa corrida, o que tiver de passar. Vai fazer sanca, vai fazer abaixamento de teto, faz o que você tiver de fazer do melhor possível. Eu já disse pra você que Deus tem coisa tão grande pra você, mas é tão grande que tudo ali é o melhor. E ela disse, mas nós não temos isso, nós não podemos. Falei, vocês não podem. Eu já disse, vocês têm contemplado que vocês não podem nada. Eu não posso nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode. E ele tá dando, e ele vai continuar dando, porque ele não dá nada pela metade. E ela, é verdade, eu vou conversar com fulano. E aí ela voltava, ele vai resolver. Nós já chamou o gesseiro. E o gesseiro cobrou um olho do boi. Menina, se nós vender o boi com o olho, nós não dá conta. Mas eu falei assim, o papai é que dá conta. Vocês é que não tem, mas o papai tem. E aí Deus só foi fazendo brotar dinheiro. Me lembro também, muito claro, que ela chegou também na mesma congregação, no mesmo lugar, e disse pra mim, a gente vai pôr telha de amianto em cima da laje. Falei, uma casa daquela com telha de amianto? Você não vai, não. Gente, eu falava como se a casa fosse minha. Não é possível, né? Eu creio que ela lembra disso. Eu disse, não, telha de amianto, não. Telha de amianto de jeito nenhum naquela casa. Não desfazendo, gente, da telha de amianto que outras pessoas têm ou que eu venha ter. Não é desfazendo de telha de amianto. Mas ela queria, eu falei, não, Deus tem o melhor, porque Deus vai te dar o melhor. Vai fazer o orçamento com o homem que faz colonial, e ela foi fazer. Chegou, falou, realmente o colonial não vai dar. Eu falei assim, vai, o Deus que tira pra te dar todas as coisas, é o mesmo Deus que vai te dar o amianto, a telha a outra telha colonial. E ela, nossa, mas então eu vou orar. E eu ali orando, e eu ali buscando. E aí, daí a pouco ela chegou, você não acredita. Nós já começou a fazer o telhado. Eu falei, aleluia. E foi assim, gente, cada coisa linda, maravilhosa. Cada hora mais, assim, as coisas sobrenatural vinham acontecendo. Ela e o esposo ali trabalhando e Deus prosperando. De maneira que ela nunca tinha visto. De maneira que ela nunca tinha contemplado. E eu falei, não vai parar por aí, vai continuar, porque Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas melhores. E aí, então, tudo do melhor, sabe? Tudo do melhor. E vocês conseguem aí imaginar, né? Não sei se vocês vão conseguir imaginar tamanha maravilhas, mas eu posso dizer que é maravilhosa a casa dela. É maravilhosa. E é assim que Deus trabalha, né? Deus, ele é tremendo. Ele dá aquilo que o nosso coração almeja, que o nosso coração deseja. E então eu lembro de um dia,
quando Deus permitiu que acontecesse tudo isso na minha vida. Tudo isso Deus permitiu que acontecesse. O impedimento de nós até mesmo ser amigas, né? Ali estava uma brecha enorme do inimigo, que eu mesma dei a brecha para que ela viesse ser minha inimiga, esfregar lá minha cara no asfalto, né? Pela minha falta de sabedoria. E aí, Deus, ele tinha plano na nossa amizade, né? Na nossa amizade, para que ele viesse a pegar as minhas experiências para me passar para ela, e ele viesse a me mostrar, para me dizer para ela que Deus estava falando, que era para ela crer nele e etc. E eu sempre dizia, você tem que crer nele, ele vai fazer. Agora, você falar para uma pessoa que a outra vai fazer é um risco muito grande. Você tem que ter certeza de quem vai fazer, para você falar para outra que a pessoa vai fazer. Né? E eu acredito o tempo todo nesse Deus. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu confio. E aí Deus usou isso tudo para que ele viesse a me mostrar uma coisa. Que o dia que ela estava ali, ela construindo a casa, ela falava assim, olha, eu lembro que ela construiu lá, não lembro, é um cômodo perto da varanda, não sei. Ela falou assim, você viu lá o cômodo que eu construí? Eu falei assim, horrível, horrível. Matou sua fachada da sua casa. Ela, então você vai lá e olha lá o que a gente vai fazer. Eu fui lá e olhei e ela tirou. Eu fiquei assim muito agradecida, né, por ela confiar no meu bom gosto. E mais agradecida ainda por ela confiar na minha fé. Por ela acreditar na minha fé e acreditar no meu Deus. E aí, então, eu me lembro que foi um dia que Deus tinha falado que ia fazer uma coisa, ia me dar minha vitória. E aquela pessoa, e uma pessoa que estava relacionada a ser usado, né, para me dar minha vitória, ele disse que ia fazer de tudo para tirar aquela vitória das minhas mãos. Porque ele estava muito irado comigo, porque eu tinha entregado uma profecia para ele. Mas tudo estava se cumprindo. E aí eu vim dentro do ônibus e falei, Senhor, o Senhor disse que era para mim fazer isso e falar aquilo para ele. O Senhor disse que a minha derrota ia ser até a hora que eu dissesse para aquele homem aquilo. E eu disse, e o Senhor viu que ele disse, que ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer o que o Senhor tá mandando, que é fazer a prova comigo. Mas ele tá doido que eu erro em alguma coisa para que ele me dá um pau bem grande. O Senhor viu a ira dele? Ele tá só fazendo a prova comigo porque ele tem medo do Senhor. Mas ele tá louco que eu faça alguma coisa errada para que ele me vingue de mim. E aí eu descendo muito frustrada perto da casa dessa minha amiga, que é na rua que eu moro, ela disse, vem cá pra você ver minha casa. Vem cá. Aí eu tava muito frustrada, eu falei assim, não, eu tenho que entrar na sua casa com alegria no meu coração e eu tô muito frustrada. E contei a história pra ela. Ela disse assim, olha, mas vem. E abriu o portão e disse assim, olha para essa casa. Eu olhei, de 2 pavimentos, maravilhosa. E ela falou assim, olha, aqui não tem R$1 seu. Nessa casa, eu nunca vou esquecer isso, gente. Ela pode esquecer, mas eu nunca vou esquecer. Ela disse, aqui não tem R$1 seu. Mas essa casa, eu falei com meu esposo que nós devemos a Deus. A Deus nós devemos ela através de você. Você foi o instrumento que Deus usou para nos dar essa casa. E agora eu quero que você vai entrar lá dentro para você ver o meu jogo de quarto planejado que já montou. E a cozinha tá chegando. Aí eu peguei e olhei para ela e falei assim, então vão. Aí, gente, quando eu entrei naquela casa, o Senhor disse assim, bem assim para mim, o Espírito Santo. Você viu? Você viu isso? Você viu aquilo? Aí eu vi, Senhor. Aí ele, pois é, eu disse para você dizer para ela que eu tinha isso. E ela acreditou. Quantas vezes
Tudo que eu disse para você que eu ia fazer, eu fiz. E por que você não acredita que eu tenho poder sobre aquele homem da autoridade que está querendo te destruir? Ele vai fazer a sua prova sim, porque ele tem medo de mim pelo que você entregou para ele. Mas eu vou te capacitar. Lembra que eu disse que eu ia tirar sua capacidade para que você chegasse diante dele, e depois que você chegasse diante dele, eu ia te capacitar. Por que você está temendo a homem? Por quê? Se eu já te dei tanta prova que homem não pode com você. Homem não pode fazer nada contra a sua vida, nem te destruir você. E lembra que você falou isso pra ela? Olha aí, eu falei que ia fazer e eu fiz. Gente, eu olhava, aquela frustração ia acabando no meu coração. Aquela sensação de derrota, de destruição, de tudo de ruim que eu tava sentindo. Eu fui chorando naquela casa e eu fui falando, como que tu és lindo, meu Deus. E o Senhor foi mostrando, sabe por quê? Que você, com a sua brecha, o inimigo queria destruir a amizade antes de começar, porque ele sabia que eu tinha planos na vida dela através de você. E aí, gente, a casa dela é linda. E todas as vezes que eu lembro, todas as vezes que eu olho, todas as vezes que eu entro, é meu testemunho. É a minha vitória. É uma vitória muito grande.